A graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é o canal O Fundamento dos Apóstolos e Profetas. Damos sequência hoje na série A Escatologia Bíblica, vídeo 9. Estaremos lendo Apocalipse capítulo 5 e o título que eu dou para essa segunda parte é As Orações dos Santos. Então vamos à leitura e à meditação em Apocalipse 5. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então vamos às considerações. Então, Apocalipse 5, no vídeo anterior, lemos e comentamos Apocalipse 4, fazendo uma complementação pequena. No capítulo 4, nós vimos as coisas que João viu quando ele entrou por uma porta aberta no céu. Então, João entrou na visão, arrebatado pelo Espírito, ele teve a visão do céu. Coisa fantástica. O relato dele,
E ele viu, até comentei lá, que ele viu quatro seres, em termos de seres, quatro. O primeiro, aquele que está sentado no trono, que aqui já na leitura de hoje vemos que é Deus, o Pai, porque Jesus vai pegar o livro da mão dele, como está escrito, né? Então havia mais o quê? Havia mais o quê em termos de seres, de pessoas no céu? Ele viu Deus, o Pai, assentado no trono, 24 anciãos, os 7 Espíritos de Deus e os 4 seres viventes. Então, agora o que eu queria só chamar a atenção ainda é o que ele não viu, porque aqueles que defendem que a igreja será arrebatada antes de qualquer tribulação, e todos gostam de ouvir isso. A igreja sai da terra, é elevada ao céu, é arrebatada ao céu por Jesus antes de qualquer tribulação. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Então, nós vamos ver, porque uma das coisas que João viu lá no céu foi o mar de vidro. Teremos oportunidades nos próximos vídeos de falar sobre isso, porque ele vai aparecer em algumas situações no Apocalipse, daqui para frente. Mas nesse mar de vidro, não consta que havia uma multidão ou pessoas, e sendo que em outras ocasiões em que nós vamos ver, quando havia pessoas ou multidões ou grupos de pessoas, a Bíblia relata que estavam na presença, diante do trono de Deus, no mar de vidro, que era como se fosse um lugar de reunião, de acolhimento das pessoas que chegaram no céu, ou seja, arrebatamento. Então, isso é um ponto importante para começar a comentar hoje. Então, Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, o capítulo 5 de Apocalipse, ele se concentra na questão de quem vai abrir o selo e vamos dizer assim, da cerimônia, da glória do Cordeiro, por ser o único achado digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Então, esse é o começo. Na verdade, aqui podemos frisar que começam os ditos 7 anos da grande tribulação. Aonde está escrito que são 7 anos? Basta estudar bem o livro de Daniel, capítulo 9, que Jesus recomenda lá em Mateus 24, que, como diz o profeta Daniel, então Jesus cita pessoalmente essas palavras de Daniel: quando virdes o abominável da desolação, assentado no lugar santo, quem lê, entenda. De que falou o profeta Daniel, ele fala. Então, tem uma relação, sim, para que esse período que é dado início na abertura do primeiro selo, não vamos falar dos selos exatamente hoje, mas o capítulo 5, na verdade, é o preâmbulo da abertura dos 7 selos. Então, nós vamos ver só alguns comentários aqui da glória que Jesus recebeu, pois ele foi o único. Pense comigo, não tinha ninguém com ele. Nessa hora da abertura, olha, é bom falar, aqueles que estão fazendo outros cultos, pelo amor de Deus, leia a Bíblia, pois é esta palavra que nos julgará no último dia. Jesus disse: não existe outro Senhor, não existe outra Senhora, não existe referência bíblica à Senhora, existe somente o Senhor Jesus, e o resto são dogmas humanos que estão aí não pela vontade de Deus, mas pela vontade de outros espíritos, de outro espírito. Então, cuidado, muito cuidado. Quem abriu o livro, quem foi achado, ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ninguém, a não ser quem? A não ser o Cordeiro, a não ser o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E no versículo 6 do capítulo 5, depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Aqui está vamos dizer assim, o apogeu da era da igreja. A igreja, aqui, a igreja está na terra ainda, mas ela em seguida vai ser arrebatada. Não sabemos a data. No vídeo anterior, eu não dei a mínima ideia de datas, mas tudo mostra, os sinais mostram que está muito perto, porque não existe mesmo sabendo que Jesus vem num certo início da grande tribulação, que Jesus vem buscar a sua igreja, num princípio, a gente não sabe nem quando começa e nem muito menos uma data nem minimamente aproximada. Nós não temos esse direito de fazer previsões de datas, mas nós temos a obrigação, Jesus disse, de conhecer os sinais dos tempos. E esses sinais estão diante dos nossos olhos. Jesus está quase voltando e nós temos que estar preparados. Então aqui diz que ele viu um cordeiro que parecia ter estado morto. Quem é esse cordeiro que parecia ter estado morto, que está em pé no centro do trono? É Jesus. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não tem senhor nem senhora junto dele. É só Jesus. E todo o livro, todo o Novo Testamento, toda a Nova Aliança, toda a doutrina apostólica, tudo que Jesus ensinou aos apóstolos, não existe referência a outro Senhor, nem a outra Senhora. É somente Jesus, somente o Cordeiro que parecia ter estado morto. E João, por uma revelação, por uma palavra de conhecimento, ele viu o Cordeiro e parecia ter estado morto. Por quê? Porque ele morreu de fato e ressuscitou. E ele está ali, digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. E aqui diz que ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E aí todos os seres viventes e os 24 anciãos, que são 24, sim, não é a igreja que está ali. A igreja vai ser arrebatada. No capítulo 7 é a igreja. E você vai ver uma coisa aqui agora. Os 24 anciãos prostraram-se quando ele pegou o livro. Tomou o livro da mão de Deus. Deus deu o livro para o Cordeiro, para Jesus Cristo, o único digno de abrir o livro. Prostraram-se diante dele. Cada um deles, agora vamos ver uma parte importante aqui. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Eu até coloquei o título aqui desse vídeo aqui, As Orações dos Santos, porque me chamou a atenção, porque no capítulo 8, quando chegar ali, talvez daqui a 2 vídeos, quando chegar ali nós vamos ver que a importância das orações dos santos. E o que significa essas orações dos santos? Os incensários cheios das orações dos santos. Quem que são esses santos? Lá no capítulo 6, no 5º selo, vai falar, está lá aqueles que morreram por causa do nome de Jesus. Que orações que estão ali? Veja só como Deus está guardando as orações, os incensários cheios das orações dos santos. Mas por que essas orações estão sendo guardadas? Porque Deus traz na memória, Deus tem uma memória guardada das orações dos santos. Mas que orações são essas? Os mártires, diz ali em Apocalipse 5, que eles estão lá, naquela visão de João, no 5º selo, eles estão aguardando a justiça de Deus. E eles estão há um clamor pela justiça de Deus. Todos aqueles que morreram. O que aqueles que morreram, é só você ver Estevão, o que Estevão fez no
qual o clamor o que Estevão fez quando foi apedrejado, as últimas pedras que jogaram em Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, quando os fariseus, quando eles apedrejaram porque ele discordava da doutrina dos fariseus, que não aceitaram Jesus Cristo e menos ainda os seus apóstolos. Então, Estevão, que era um diácono, mas pregava a palavra e foi morto, foi apedrejado. Então, Estevão, o que ele fazia? Ele clamava a Deus, ele estava agonizando nas dores da tortura, ele estava sendo apedrejado, ele clamou a Deus. Esse era o clamor dos santos, as orações dos santos. Aqui, certeza absoluta, você vai ver lá em Apocalipse 8, que você vai estudar, você vai fazer uma live, uma reunião sobre isso, e nós vamos ver que essas orações estão sendo guardadas, e essas orações diz que elas vão ser colocadas no altar de Deus, e essas orações, os incensários, os anjos, os 7 anjos, vão lançar esse incensário sobre a terra, e ali vão vir os juízos de Deus. Os juízos de Deus são contra aqueles que não obedecem o Evangelho, lá em 2 Tessalonicenses 1. Aqueles que não obedecem, que não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus porque não aceitaram verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor, como único Senhor. É a única forma de ser salvo. Então aqui são as orações dos santos, voltaremos a esse tema. Eles cantavam um cântico novo, aqui diz uma bem importante, tu és digno. Então o cântico novo que eles cantavam, os 24 anciãos e os quatro serafins, estavam cantando, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Essa frase vai estar repetida lá em exatamente igual, lá em Apocalipse 7, que diz, com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. E isto, meus amigos, meus irmãos, é a igreja. Não existe uma coisa mais clara do que isto. Aqueles que estão dizendo que isso aqui não é igreja, estão cegados por um outro espírito, porque a linguagem é muito simples. Jesus não morreu na cruz especificamente para salvar uns remanescentes na grande tribulação. Isso vai acontecer. Vai salvar o povo judeu na grande tribulação? Vai salvar mais uma parte da população na grande tribulação? Vai, mas é uma parte pequena, não é uma grande multidão que vai se apresentar ali em Apocalipse 7. A confusão está formada na escatologia, mas nós precisamos atender para as coisas mais, e temos que ler o Apocalipse sem medo, porque a maioria tem medo e a maioria não prega. Não prega porque não quer confusão. Não quer confusão porque a sua mente está confusa. Então aqui, com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Eles reinarão sobre a terra. Esta é a igreja. Aquela que está em Apocalipse 7 é a igreja. E o resto nós explicaremos melhor. Então aqui, vamos para finalizar aqui esse capítulo. Os comentários, vou terminar aqui. O último versículo diz, os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os 7 selos. Vão ser abertos 7 selos. Não foi aberto nenhum selo ainda. Então nós sabemos que os selos são o princípio das dores. Então mas ainda não começou. Essas dores que nós temos no mundo hoje não são nem um pouco comparáveis
com o que virá na grande tribulação e na abertura dos selos e das 7 trombetas e de tudo aquilo que vai acontecer no Apocalipse. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.